abrir a palavra de Deus num livro do Antigo Testamento, que é Lamentações. Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 para frente. Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Pelo menos os 3 próximos versículos, 22, 23 e 24. Lamentações de Jeremias, logo depois do livro do profeta Jeremias, no Antigo Testamento. Pouco antes de Ezequiel, está o livro de Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Os irmãos, algumas palavras-chave desse texto, convém que a gente pense um pouquinho nelas. A primeira é a palavra misericórdia, do versículo 22, as misericórdias do Senhor. Na língua original, no hebraico, essa palavra tem o sentido de bondade, benignidade, cuidado. As misericórdias do Senhor configuram uma ação benevolente do Senhor em favor de pessoas. Bom, mas por que será que o Senhor tem esta atitude, as misericórdias do Senhor sobre nós? A próxima palavra nos ajuda também, que é a palavra Senhor. Provavelmente, na sua Bíblia, essa palavra está em maiúsculo, a palavra Senhor. Essa palavra é Yahvé. Todas as vezes que aparece esta palavra, Senhor, em caixa alta, de alguma forma o escritor bíblico está chamando Deus de o Deus do pacto. Yahvé, Adonai, como diziam os judeus, porque eles imaginavam que não se deveria nem pronunciar este nome. E a palavra Yahvé, o significado é aquele que existe, o eu sou. Aquele eu sou que, em determinado momento, foi o suficiente para Moisés falar, então eu vou tirar, eu vou ao Egito e eu vou tirar o povo do Egito. Porque em determinado momento Moisés perguntou a Deus, quando eles me perguntarem lá, quem mandou você para cá? O que eu digo? E Deus disse no monte a Moisés, diga a eles que eu sou, mandou. Senhor é o Deus da aliança. Senhor é o Deus que estabeleceu um pacto com Abraão e em momento algum abandonou este pacto, que depois chegou até nós como um benefício redentivo. Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Simplesmente vá, Abraão. A Bíblia diz que Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi rumo ao nada num primeiro momento, porque era um deserto só. E significaria um tudo depois, porque seria a casa, o local, a moradia do povo de Deus. Eu te abençoarei, disse eu sou a Abraão. Eu estarei contigo, disse esse mesmo eu sou, depois a Josué. É maravilhoso, meus irmãos, quando nós conseguimos olhar para as Escrituras e perceber quem é este eu sou. Quem é este Deus? Quem é este Deus que pode produzir misericórdias? Alguém que não merece misericórdia. O contexto de Lamentações, meus irmãos, é um contexto de muita tristeza. A palavra lamentação já diz alguma coisa, não é verdade? Provavelmente este homem, Jeremias, escreveu este livro, estes 5 poemas, que são os 5 capítulos de Lamentações, a um rei, ao rei Josias. O rei Josias foi um rei que muito cedo,
ele descobriu o Senhor e passou a viver para o Senhor. Foi um bom rei, um rei que fazia o que era reto perante o Senhor. E aqui está Jeremias escrevendo, mas falando de dor, falando de angústia, falando de tristeza. E por quê? Qual é o cenário para Jeremias escrever o livro de Lamentações? É logo após uma das maiores catástrofes. Meu irmão, faz muito tempo que nós não vemos catástrofes entre nós, povo de Deus. Essa foi uma das maiores. Era o ano de 586 a.C., quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém. Em 13 investidas, ele destruiu Jerusalém. Num primeiro momento, ele leva os fortes, os guerreiros, para a Babilônia e continua massacrando a cidade. E volta numa segunda vez e leva uns poucos mais guerreiros e destrói mais um tanto da cidade. E por fim, pela terceira vez, ele arrasa com tudo. Isso é 586 a.C. Este povo vai para ficar sob a dura pena que é ser disciplinado por Deus diante de um imperador ímpio, diante de um homem que zombava. Ezequiel, um dos outros profetas, que também escreveu no tempo babilônico, sob o exílio babilônico, ele diz que os babilônicos brincavam com ele, dizendo: canta agora, cantem agora, toquem flauta agora. Ezequiel escreve dizendo: como faremos isso? Nossa vida é chorar. Nossa vida é às margens do rio Quebar, ou Quedar, lamentar, sofrer, resignar-nos, porque já tivemos o nosso Deus por Pai e Senhor, porque já tivemos o nosso Deus do nosso lado, nos defendendo, mas chegou um dia que Ele nos entregou. E nos entregou não sem nos avisar antes, sem mandar profetas antes, sempre mandou gente que dizia: endireita a tua vida, põe em ordem a tua casa, volta-te para Deus, reconhece os teus pecados, confessa a malignidade, o dolo, a maledicência do seu coração, da sua alma, e volta para o Senhor, se converta, povo meu. Mas nós não nos convertemos ao Senhor. Enquanto a palavra de Deus dizia: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Nós não ouvíamos os profetas pregando arrependimento, quisemos continuar com a dureza do nosso coração, quisemos continuar achando que poderíamos chegar a um final escolhido por nós mesmos. E aqui estamos nós agora, sob a tirania de Nabucodonosor. E o que fazer? Então este é o momento em que Jeremias escreve Lamentações, entre os anos 586 e antes da restauração dos exilados, que foi 538. É um lamento mesmo. Os 5 capítulos de Lamentações, eles têm como tema queixas contra adversidades que foram toleradas ou mesmo causadas pelo Senhor na vida deles. Ao mesmo tempo, o livro de Lamentações expressa um testemunho de confiança no Senhor. E da mesma forma, o livro de Lamentações, através de Jeremias, é um apelo pelo livramento desse estado tão difícil, tão vergonhoso. E isso tudo baseado na pessoa, na natureza, no caráter do Senhor
e em sua aliança. Por isso está essa palavrinha aí, Senhor, em caixa alta. As misericórdias do Senhor. Jeremias está no exílio, sofrendo a pena da disciplina, mas naquele momento mais difícil na vida de um profeta, ele diz, mas há um Senhor em caixa alta. Mas há um Senhor que fez um pacto com nossos ancestrais, não posso crer que Ele nos abandonará para sempre. Uma outra palavra do versículo 22 é a palavra consumidos. Irmãos, ninguém de nós imagina ser consumido. Ninguém de nós imagina ser destruído. Ninguém de nós, em situações normais, pensa que estamos como que com uma adaga na nossa cabeça e estamos prestes a sermos liquidados. Ninguém de nós, irmãos, nós somos muito confiantes. Nós achamos que podemos, inclusive, pecar e continuar a pecar, e o Senhor não se indignará conosco. O Senhor diz, vai, evangeliza, povo meu. Nós não evangelizamos. O Senhor diz, vai, seja fiel. Nós temos tanta dificuldade com fidelidade. O Senhor diz, vai, educa os teus filhos no caminho do Senhor, para que quando eles forem velhos, não se desviem dele. Nós não educamos, nós deixamos que a escola eduque os nossos filhos. As escolas ensinam evolucionismo. Nós muitas vezes achamos, quando eles forem crentes grandes, então eles deixarão o evolucionismo e entenderão o criacionismo. Deixa, no futuro eles vão entender. Nós vemos nossos filhos serem traquinas, desobedientes, às vezes achamos graça. E nunca achamos que o Senhor possa estar com uma espada apontada para nós. Achamos que não, o Senhor mudou, o Senhor não é mais esse Deus que nesses tempos consumia pessoas. Não, comigo não será assim. Mesmo ouvindo falar de um Ananias e Safira que mentiram contra o Senhor, foram consumidos ali naquele dia, nós dizemos, não, nós não, isso não acontecerá conosco. Meus irmãos, às vezes eu quero entender melhor isso. E é estranho, é um tipo de fé não baseada em lógica, não baseada em história, não baseada em como Deus se relacionou com o seu povo. É um tipo de fé cega, é um tipo de fé inocente. Aqui nós temos um jeito de Jeremias falar sobre as misericórdias do Senhor, que são a única, ou é a única condição de nós não sermos consumidos, porque nós mereceríamos ser consumidos. Claro que ninguém de nós quer ser consumido, mas o pecado em nós, a depravação total em nós, a dificuldade de voltarmos ao Senhor, a dificuldade em mantermos constância diante do Senhor, a dificuldade de manter nossos votos com o Senhor, seriam motivos para sermos consumidos. Se não somos consumidos, não é pela inocência. Se não somos consumidos, é pela misericórdia dEle. É pela bondade dEle. Em determinado momento na Escritura, Pedro está falando sobre isso. E Pedro, em determinado momento, pergunta, se é que sabes, se é que vocês sabem que Deus é bom. Querida igreja, a maneira de medir Deus nos nossos dias, se Deus é bom ou não, está relacionada às bênçãos. Então, se nós pedimos uma bênção e recebemos, Deus é bom. Se nós pedimos alguma coisa e não vem, por que Deus se esqueceu de mim? Deus deixou, Deus não me ama mais. Mas será que Deus deveria ser medido por isso, irmãos? Irmãos, querida igreja, gente satanista, gente ateia, bandidos, homicidas, têm água fresca para beber. Muitos têm empregos melhores do que os nossos. Deus não deve ser medido por isso. É uma tolice medir Deus ou achar que Ele é bom ou não pelas coisas que recebemos.
Porque mesmo alguém que não tem a fé que temos, tem todas essas coisas. Se é que sabem que Deus é bom, diz Pedro na primeira carta, no capítulo 2. E ele diz assim, sabe como é que a gente pode avaliar se Deus é bom ou não? É porque apesar de sermos pessoas dolosas, sabe quando acontece um homicídio e a justiça define se o homicídio é doloso ou culposo? É porque quando é culposo, é sem intenção de matar. E quando é doloso, então é com intenção de fazer. Pedro diz que nós somos um povo doloso, que há dolo no nosso coração, que há maledicência em nosso coração, que há impureza em nosso coração, mas que nós tentamos sempre nos enganar, sempre olhar para o espelho e ver uma coisa diferente do que mostra. Queremos olhar para o nosso coração e encontrar as bondades dentro do nosso coração, mas Pedro diz, não tem como encontrar, nós somos isso. Sabe como é que nós podemos medir a bondade do Senhor? É que o Senhor, apesar de sermos isso, nos aceita, nos deixa achegar-nos a Ele, nos recebe, nos aceita em Cristo como filhos. Isso é bondade do Senhor, e essa bondade o incrédulo não tem. O ímpio jamais terá. Isso é a bondade do Senhor. Por isso, irmãos, quando eu encontro cristãos medindo Deus, dizendo se Ele é bom ou não, de acordo com as coisas que recebem, eu acho uma fé muito incipiente. Não deveria ser assim. Não deveríamos passar a vida inteira nos alimentando de um leitinho raso, achando que isso é o suficiente. Irmãos, a nós foi dado alimento mais sólido. A nós foi dado responsabilidade maior. A nós foi dado compromisso, porque o Deus do pacto, o Deus da aliança, estabeleceu misericórdia sobre nós, disse que não nos consumiria. Como negligenciar isso, irmãos? Como obscurecer o nosso entendimento diante do Deus do pacto? O versículo 23 fala que essas misericórdias, que não têm fim, como está no versículo 22, renovam-se. Nós não conseguimos renovar direito a nossa fé, nós não conseguimos renovar direito os nossos propósitos, nós não conseguimos levar até o fim aquelas decisões que nós tomamos entre uma virada de ano e outra, não é verdade? Nós dizemos que vamos colocar em ordem a nossa casa, nós dizemos que vamos colocar em ordem a nossa fé, nós dizemos que vai ser diferente de agora em diante. Com o Senhor é diferente. Com Ele realmente é diferente, porque a Bíblia diz que as suas misericórdias se tornam recentes de novo. A palavra, ela está para fresca, o orvalho fresco da manhã. Assim são as misericórdias do Senhor. Hoje pela manhã, quando você acordou, neste domingo, só acordou, porque as misericórdias não tiveram fim ontem à noite. Irmãos, como viver reinando sobre a vida que não nos pertence, porque nós estamos como que pendurados. Olhem para esses lustres, se não tiver o suporte segurando lá em cima, esses lustres caem, não sobra luz, não sobra nada. Assim somos nós. Como vivermos uma vida de prepotência, de soberba, como vivermos uma vida fechados às instruções de Deus, porque achamos que o foco da nossa vida é o nosso trabalho, é o nosso futuro, é a nossa estabilidade. Não, irmãos, não. Com o Senhor é diferente. Renova-se a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. A palavra grande também recebe uma conotação especial. A expressão é muito, abundante, forte, excessivamente. A ideia é de condução, é como uma palavra náutica, em que um navio é conduzido porque um capitão diz é para lá, vamos para lá. Assim é a fidelidade do Senhor.
Grande é a tua fidelidade. A palavra fidelidade também pode receber atenção, porque é uma expressão relacionada à firmeza. Para um povo instável, um Deus firme. Para nós, um povo oscilante, de joelhos trôpegos, de mente difusa. Para nós, homens e mulheres, que muito distante do pensamento de Elias, que buscava a glória de Deus o tempo inteiro na sua vida e lamentava o seu estado, porque o seu estado lá em Babilônia, a vergonha em Babilônia, no pensamento de Jeremias, não era a vergonha deles, era o que diriam de Deus, o que as nações diriam do Deus que de um pequeno povo tinha feito uma nação. O lamento de Jeremias por conta da falta de sorte, se pudéssemos usar essa expressão, do seu momento totalmente adverso, da escravidão. Não era um lamento pelo nosso estado, não era uma defesa do orgulho. Porque ele diz no livro, a gente mereceu. Mas era, Senhor, e a tua glória, Senhor? Senhor, nós vamos ser identificados com o Senhor. Senhor, e se alguém disser que o Senhor não é mais amor, que o Senhor não é mais bondade, que o Senhor não é mais fidelidade? Grande é a tua fidelidade, a tua firmeza, a tua estabilidade. É isso que Jeremias está falando. Versículo 24 também merecem atenção, pelo menos duas palavras a mais. A primeira é a porção. A minha porção é o Senhor. É como se fosse a minha parte, a minha parcela, o meu território. Eu tenho um local que eu caminho e esse local é onde o Senhor está. Alguma coisa nesse sentido. A minha recompensa, onde eu encontro razão para a minha vida, a minha porção é o Senhor. O meu direito, o meu estado, o local em que eu posso confessar meus pecados, o lugar que eu posso dizer, aqui eu estou bem, é o Senhor. É isso que Jeremias está falando. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. E de novo a palavra esperar merece atenção também. Porque a expressão esperar, a palavra esperança, aparece nas Escrituras só como esperança 107 vezes. Mas em derivações, esperei confiantemente, bom é esperar no Senhor, vai para mais de 300. Agora deixa eu lhe mostrar o estado de Jeremias quando ele diz isso, porque são bonitas as três frases. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. É bonito, é um hino, é um cântico. Fácil é dizer isso quando está tudo bem. Mas eu quero que você dê uma olhadinha para trás, para você ver o que tinha acontecido com Jeremias. Veja no capítulo 3, dos versículos para frente. Eu vou ler rapidamente. Não quero lhes cansar. Mas é que é o sentido de como Jeremias estava quando ele diz, esperarei nele. Eu sou o homem que viu a aflição, diz no versículo 1, pela vara do furor de Deus. Irmãos, ninguém quer experimentar a vara do furor de Deus. E só uma consciência que leva a consciência ao entendimento de confissão pode livrar. Mas veja o que ele diz, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão, de contínuo, todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair, agravou-me com grilhões de bronze.
Ainda quando clamo e grito, Ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos, me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo para a flecha. Provavelmente você nunca se sentiu numa situação dessa. Provavelmente ninguém de nós se sentiu como alvo de uma flecha em que o Senhor entesou o arco. Versículo 13, fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio por todo o meu povo e a sua canção todo dia, ou seja, motivo de zombaria. Fartou-me de amarguras, saciou-me de abismo, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nós conhecemos Lamentações 3:21, porque é uma frase bonita, chega a parecer uma frase de efeito. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança, que é para aqueles momentos que nós não estamos muito bem. O estado de Jeremias não era um estado de não estar muito bem. Era um estado de calamidade, meus irmãos. Era um estado de quem entendia o que era viver como alvo da ira do Senhor. Mas a ira do Senhor não tinha motivos? Não é isso que Jeremias fala. Jeremias explica que eles teriam de lidar com essa questão exatamente porque eles tinham, apesar de todas as vezes que tivessem sido instruídos a voltar ao Senhor, não tinham voltado. Apesar de todas as instruções, andem nos caminhos certos, voltem-se para o Senhor, abandonem os ídolos do coração, a vaidade do coração, voltem-se. Eles não voltaram. Jeremias está considerando que, apesar disso, Deus ainda era misericordioso. Irmão, você conhece essa misericórdia? Já experimentou essa misericórdia na sua vida? Deus ainda é misericordioso no pensamento de Jeremias. Eu conheço uns 2 casos. Um deles, conheço, acompanho e sofro com dor. Eu conheço um irmão nosso que perdeu um filho, o único filho. E a vida dele não consegue voltar a ser como era antes. O seu trabalho foi afetado, a sua família foi afetada, e ele, de alguma maneira, tenta se recompor desse quadro, mas de alguma forma é como se ele tivesse, como se ele achasse, como se ele entendesse que Deus deixou de amá-lo. Na minha conversa com ele, tentando consolá-lo, porque as Escrituras têm palavras de consolação. Um dia eu perguntei a ele, meu irmão, eu entendo a dor que você tem, porque você perdeu seu filho. Só de imaginar eu perder um dos meus filhos, é como se uma adaga gelada atravessasse o meu coração. Mas eu quero lhe ajudar, e eu queria lhe perguntar, você se sente mais filho do seu pai biológico, disse o nome dele, ou você se sente mais filho de Deus, porque você é crente? Ele pensou e disse, não, eu me sinto mais filho de Deus. O meu pai, inclusive, não. Eu sou filho do meu pai, mas eu me sinto mais filho de Deus mesmo do que o meu pai, porque o meu pai, mais cedo ou mais tarde, inclusive, falecerá. Como veio a falecer? Aí eu disse a ele, sim, irmão. Então, o teu filho que Deus levou
também era mais filho de Deus do que teu. Mas eu sei que uma coisa é falar de fora de uma situação e a outra é estar dentro da situação. Mas é assim que a palavra de Deus nos consola, em meio às tristezas da nossa vida. Eu tive uma outra experiência de um pai que perdeu um filho também. Ele tinha 8 anos de idade. E eu estava fazendo o funeral do filho. E enquanto fazíamos leituras da palavra e cantávamos hinos, o pai pediu para falar. Eu temi muito quando o pai pediu para falar, porque era um momento de carga emocional muito alta. Mas o pai pegou o microfone e agradeceu pelos 8 anos de vida do filho. Ao invés de lamentar pelos 30, 40 ou 50 que ele não teria, ele agradeceu ao Senhor, porque o Senhor tinha dado um filho 8 anos para ele. Meus irmãos, não teve ninguém que não chorou nessa tarde, naquele lugar. Agora, que dimensão de fé? Como a fé pode ser tão diferente? No momento, nós encontramos alguém que sofre e eu entendo o seu sofrimento e eu sofro com ele porque não consegue se levantar, porque perdeu o seu filho. E ao mesmo tempo, outra pessoa diz, obrigado, Senhor, pelos 8 anos de vida que o Senhor deu ao meu filho. Irmãos, nós somos muito diferentes, nós somos muito complexos, nós somos muito particulares, nós temos formações muito individuais, nós temos dimensão de fé muito particular, nós temos entendimento da palavra, nós temos prática cristã muito particular, muito diferente uns dos outros. Contudo, numa coisa nós somos todos iguais, todos pecadores, todos carecentes da glória de Deus, todos necessitados de perdão, todos necessitados de uma segunda chance, somos todos iguais. Então eu quero dizer que nós somos diferentes nas trivialidades, nas maneiras de interpretar as coisas. Como pessoa humana, nós somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos dependentes da misericórdia do Senhor. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, o bom seria consumido e o mal seria consumido. O honesto seria consumido e o desonesto seria consumido. A humanidade inteira seria consumida. É por isso que Jeremias diz, quero trazer à memória coisas que podem me dar esperança. As coisas que podem me dar esperança não sou eu. Não são os meus novos votos que eu vou fazer. Não são as novas promessas que eu vou fazer. Mas é porque eu tenho um Deus que, apesar de eu ter um coração cheio de dolo e maldade, e hipocrisia e inveja, exerce a sua bondade me aceitando na presença. Queridos irmãos, é ou não é a bondade de Deus um grande motivo para sermos melhores? É ou não é que essa bondade de Deus, essa paciência de Deus, essa consolação de Deus, este cuidado de Deus, nos devem levar a uma vida diferente, a uma vida de aperfeiçoamento, porque, irmãos, coisa triste é ver um pai dando uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance para um filho e ele continua desobediente, irrequieto, blasfemo. É ou não é terrível perceber a bondade em choque com a maldade? De que lado você fica entre o pai do filho pródigo e o filho pródigo? Claro que sempre do lado do pai que poderia dizer para o filho, eu não vou lhe dar a sua parte na herança agora, porque eu tenho que morrer primeiro. Você está querendo me considerar como um pai morto, enquanto eu estou vivo aqui. Você quer um dinheiro que ainda é meu, porque eu sou ainda o proprietário deste lugar, mas tudo bem, eu vou te dar a parte na tua herança, mesmo estando vivo. O filho pecou contra o pai quando fez isso, e foi embora. E a Bíblia diz que este pai ficava olhando para a estrada, para ver aquele miserável um dia retornar.
E um dia ele retorna, e retorna como todo filho pródigo retorna, destruído. Num quadro consequencial de deterioração moral, ética. Mas lá está o pai, para abraçá-lo, para dizer, que bom que você voltou, eu quero comemorar a tua vida. Nós vamos nesse momento fazer uma festa. É claro que você sempre vai ficar do lado deste pai. Isso é Deus. Isso é a sua misericórdia. Apesar de sermos dignos de ser consumidos, ele diz, não vou lhe consumir. Vou renovar a minha bondade sobre ti. Vou lhe dar mais uma oportunidade, mais um dia, para você ser fiel, para você dignificar essa fé que eu entreguei no seu coração, que eu enchi o seu coração. Eu vou lhe dar mais um dia para que você espere verdadeiramente, confie verdadeiramente, reconheça verdadeiramente que eu sou o teu Deus e te amo. Mas os dias passam, irmãos. Os dias passam e a bondade de Deus recebe diariamente um novo pecado, um novo contra-ataque, uma nova desobediência, uma nova negligência, uma nova dúvida sobre a sua pessoa, uma nova dúvida sobre as suas escrituras. E tudo isso somos nós que fazemos contra ele. Quando Jeremias escreve Lamentações, e escreve dizendo, eu vou esperar no Senhor. Apesar de termos vivido tudo isso, eu vou esperar no Senhor, porque em mim eu não posso mais confiar, mas no Senhor eu posso confiar. Esperarei nele, diz o texto, do versículo 24. Portanto, por conta de tudo isso, porque grande é a sua fidelidade, porque a minha porção é o Senhor, porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, portanto, sei onde vou colocar os meus olhos, portanto, sei onde vou estabilizar a minha vida, portanto, sei onde vou me agarrar agora, portanto, sei aonde vou andar na luz, é o Senhor. É isso que Jeremias diz. E eu preciso te perguntar, porque faz parte da minha vida pastoral. Você pensa como Jeremias? Você também espera no Senhor? Você também aguarda com ansiosidade a redenção no Senhor? Você também espera nele nas horas difíceis da sua vida? As palavras de Jeremias são as nossas palavras nas horas difíceis? Em quem esperamos? Em quem confiamos? No nosso braço? Nas nossas estratégias? A palavra de Deus diz, não confie em homem nenhum, não confie nos cavalos de guerra, não confie na maneira como a história às vezes parece ser tão favorável à sua vida, não confie em nada disso. Mais do que isso, não confie nem em ti mesmo. Em quem colocar a confiança? Jeremias diz em quem colocar. No Senhor. Em quem colocar a esperança para um casamento abençoado. Em quem colocar a esperança para ter filhos que adorem ao Senhor ao invés de envergonhá-lo. Em quem colocar a esperança para os próximos anos da nossa vida. Em quem esperar, irmãos? Em quem temos esperado. Portanto, Jeremias, apesar de se queixar, de nesse momento estar sob o exílio e sofrer todas as consequências de um povo exilado, ainda ele testemunha que ele confia no Senhor. Ele ainda espera pelo livramento do Senhor, ele tem certeza de ser ouvido, porque o Senhor não se furtaria como o Deus do pacto
porque o Senhor não largaria este povo sob a maldade de Nabucodonosor para sempre. Bom, de fato, passados alguns anos, em 586 eles foram exilados, em 538 eles voltaram. E então voltaram para viver tudo isso. Por isso que o povo que leu esse texto depois entendia bem o que era, mesmo nas horas mais difíceis, esperar no Senhor. Eu quero aplicar algumas coisas às nossas vidas nesta noite, meus irmãos, nestas noites, nestes tempos. Se você vive momento de angústia e tristeza, se você vive de alguma maneira com o coração pesado, escrutine o seu coração. Pergunte ao seu coração. Como em determinado momento Davi perguntou, minha alma, o que está acontecendo contigo? Por que tu estás abatida dentro de mim, minha alma? Pergunte para você mesmo a causa do seu abatimento, da sua tristeza, da sua deprimência. Pergunte. Possivelmente haja motivo, sim, irmão, irmã, amigo. Possivelmente o Senhor falará o que precisa ser tratado no coração. Mesmo em momentos de tristeza e angústia, você precisa se lembrar que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Que as misericórdias do Senhor, e que se renovam a cada manhã, e que não têm fim, são a causa para que os nossos pecados não sejam o motivo de destruição. Irmãos, nesses últimos tempos, têm sido tempos tão difíceis. Tem sido tempos em que os absolutos têm sido negados. Tem sido tempos em que filhos têm se achado mais espertos ou mais adultos do que pais. Nós temos vivido os tempos em que a ética não leva mais em conta o que é certo, mas leva em conta o que aparenta ser certo. A ética está mais para a aparência do que para aquilo que realmente é. Então, mais e mais pessoas têm feito coisas certas de medo das penas. Então, não se atravessam um sinal vermelho de medo da multa. Então, não se posiciona-se, por exemplo, acerca da fé em meio aos locais de trabalho, em nome de uma boa convivência, de uma amizade que não pode ser rompida. Irmãos, isso são éticas de aparência. Isso são condições que nós desenvolvemos para viver neste mundo. Meus irmãos, Jeremias dá um exemplo diferente. Jeremias nos chama a uma nova esperança. Jeremias coloca o nosso foco direto aonde precisa estar. Se o Senhor ainda não nos consumiu, se as misericórdias dele têm se renovado sobre as nossas vidas, não é para passarmos mais um dia em agressão ao Senhor, não é para passarmos mais o resto de ano das nossas vidas preocupados com os nossos interesses. Se o Senhor ainda nos consumiu, não nos consumiu, se as misericórdias ainda têm se renovado, é porque de alguma forma a nossa missão não acabou ainda. Mas, lamentavelmente, eu tenho visto muitas pessoas que a missão acabou para elas. Elas já não estão mais em missão. Eu quero te chamar à missão, meu irmão. Eu quero te chamar ao real significado da sua vida cristã. Eu quero lhe chamar ao real motivo de você ser um cristão em São Paulo nesses tempos. Eu quero lhe convidar a refletir sobre o privilégio que é eu e você sermos cristãos e podermos esperar no Senhor. Só mesmo se a nossa porção não for o Senhor. Aí estamos livres de tudo. Aí não precisamos testemunhar. Aí não precisamos viver para Ele. Porque aí nem esperança haveria em nós. Ou para nós. Mas meus irmãos, nós somos exatamente o povo da esperança. É a nós que foi dito, quem crer não fugirá. Quem crer não será confundido.
Quem crer não será envergonhado. É exatamente a nós que foi dito que aquele que crer seria salvo. Foi a nós que foi dito: não peço que os tire deste tempo, deste mundo, apenas os livres do mal. Foi para nós que um dia o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orarem: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no céu. Foi a nós, irmãos. Tudo isso nos faz intrinsecamente, inerentemente, diferentes de todas as gerações. Nós somos um povo único, pequeno, claro, insignificante em termos de número. Para 7 bilhões de habitantes neste mundo, nós somos alguns, falam em alguns milhões, mas são alguns milhões, irmãos. Nós sempre seremos um povo pequeno, renegado, diferente, contracultural. Mas somos o povo que pode dizer: a minha porção é o Senhor. Bilhões não podem dizer isso. Porque o Senhor, de caixa alta, tem um pacto com o seu povo, de manutenção da sua salvação. E espera que esse povo viva a sua parte no pacto, de 3 maneiras básicas: adorando-o, mas adorando-o como quem se prostra diante da santidade, e adora, sempre com a sensação de não ter feito tudo quanto deveria fazer. É isso que é adoração. Um coração prostrado, um homem destronado, um homem de cerviz dobrada diante do majestoso, poderoso Deus do universo, que coordena, controla, faz tudo e comanda essa existência, tudo para o seu benefício e sua glória final. Isso é adorar. Amando ao próximo, olhando para o próximo, querendo o bem do próximo, estendendo a mão ao próximo, porque sabe que tem alguma coisa a dar a um próximo que não tem. Olhando para essa existência tão grande, tão maravilhosa, o mundo que aqui está. Você já experimentou sentir a dor do mundo, meus irmãos? Você já experimentou sentir a dor do gemido da natureza que anseia pela redenção? As fendas de uma catarata, de um local como as cataratas do Iguaçu, com as rochas todas rachadas esperando a redenção? Uma mata toda destruída porque o homem quis fazer dinheiro com ela? Uma cidade toda poluída porque pessoas não se importam com o próximo e se importam consigo só? Você já parou para pensar o quanto esta natureza anseia por este momento? E se está nessa situação, está pelo pecado do homem lá de trás, quando desobedeceu ao Senhor? Irmãos, a nossa única esperança é a fidelidade do Senhor. A nossa única esperança é um Senhor de pacto que não rompe com a sua parte, porque nós rompemos todo dia. E às vezes nos falta humildade, cristandade, fé, consciência, temor, para dizer: Senhor, o Senhor tem um pacto comigo e eu estou aqui de novo sem conseguir cumprir. Mas refazer este pacto com o Senhor, reconsiderar seus caminhos, repensar as nossas práticas pecaminosas, colocar um fim nas coisas que agridem a santidade do Senhor, é o que se espera de um povo redimido, justificado, adotado, salvo. Mesmo em momentos de angústia e tristeza, pode confiar na fidelidade do Senhor. Mesmo em momentos de desobediência clara ao Senhor, de infidelidade ao Senhor, o arrependimento é a sua senha para o Senhor lhe perdoar de novo. Nos perdoar de novo. Assim é o nosso Deus.
Eu quero lhes falar desse Deus misericordioso, amoroso, bom. Mas preciso lhes falar, preciso nos falar. Nós não podemos retribuir a tudo isso com egoísmo. Nós não podemos retribuir tudo isso com negligência, desobediência. Não podemos mais, meus irmãos. Não podemos, simplesmente não podemos. O Senhor sempre dá uma nova condição. As palavras à frente são palavras que nos inspiram também, e eu vou ler e finalizo com elas. Bom é o Senhor, diz o versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se o solitário, fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere. Farte-se de afronta, o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa, homem vivente? Eu vou te dar um motivo para se queixar. Leia o que diz a parte final do versículo 39. Esse é o nosso direito. Nas horas de angústia e de dor, queixemos cada um dos nossos pecados. Ainda há tempo para não retribuir o bem com o mal, meus irmãos. E esse tempo é a vida que o Senhor ainda nos der e o quanto Ele ainda estenderá a sua misericórdia sobre nós. A minha oração é que o Senhor seja sempre muito misericordioso com você, comigo, com o povo dEle. Mas eu não tenho dúvidas, o Senhor espera que o seu povo cumpra a sua parte. Ainda há tempo. Eu creio. Feche os seus olhos por um instante para orarmos ao Senhor. Poderoso Deus, dá para perceber aqui em Jeremias que eles entendiam que o Senhor os tinha rejeitado mesmo, porque o Senhor os tinha enviado para o exílio, não queria mais o teu próprio povo em Jerusalém, aonde o teu templo estava. O Senhor os mandou para longe mesmo. O Senhor não quis mais vê-los ali naquele lugar. Eles entenderam isso. Era muito sofrido, Senhor, entender isso. Mas dá para entender nas palavras de Jeremias que a rejeição por parte do Senhor transformava-se inesperadamente em confiança. E por quê? Com base no conhecimento do caráter de Deus. No exercício das misericórdias passadas, Jeremias encontrava esperança. Por isso a tua palavra contém mais de 100 vezes o termo esperança e mais de 300 vezes o verbo esperar. Por isso nós podemos esperar. O que não podemos é nos acostumar a uma negligência das tuas ordens. Uma negligência em relação aos ensinamentos do Senhor sobre como um pai deve se comportar em casa, como uma mãe deve se comportar em casa, como um filho deve se comportar em casa, como um homem de negócios deve se comportar, como um funcionário deve se comportar, como um senhor de funcionários deve se comportar, como um membro de uma igreja deve se comportar. Sobre isso é que nós não podemos mais negligenciar. Sobre isso é que nós não podemos mais dizer, Senhor, desculpa, Senhor, é que eu sou assim. Porque fazer isso seria diariamente pagar o bem com o mal. Nós, logo nós, a quem o Senhor entregou o Senhor Jesus Cristo, morreu para nos salvar, para nos levar a um estado de adoração, não o adoraríamos?
não o adoraríamos? Depois de tudo o que o Senhor operou em nós? Não, Senhor. Permite que nesta noite o Senhor convença os nossos corações a uma vida no Senhor, de alegria no Senhor, de esperança no Senhor, de fé exercitada no Senhor, de reconhecimento de pecados e confissões no Senhor, porque é a Ti que prestamos contas, agora, amanhã e lá na eternidade. Ó Deus amado, eu te agradeço muito porque as Tuas misericórdias se renovam. E oro para que o Senhor acrescente dia a dia as nossas vidas fé, para que possamos exercitar com alegria o privilégio de sermos os filhinhos do Senhor. Ah, Deus, se o Senhor puder fazer isso por nós, isso com toda certeza nos traria grande crescimento e grande testemunho. É por isso que oramos nessa noite, em esperança no Senhor. No nome de Cristo. Amém.